E antes de começar, eu queria contar só rapidamente a história desse sermão, porque eu gosto de contar da onde que veio esse sermão. Um amigo meu, adventista da igreja de Domingos Martins, ele recebeu um convite de uma família para poder levar uma mensagem. Ele falou: Rafael, venha na nossa casa, mas eu quero que você traga uma mensagem para você dar para a gente. Eles são adventistas também, e o Rafael ele pediu a Deus que desse a ele a revelação do que ele ia falar. E ele queria levar algo que resumisse a Bíblia. E o que ele falou? O que eu vou fazer? E veio essa mensagem, a mensagem do caráter, porque a mensagem do caráter é o que resume toda a Escritura. A Escritura tem, não sei dizer quantas páginas, né, mas é mais de 1000, né, não sei se o José sabe falar, eu não olhei, eu não fui curioso nessa parte, mas tudo se resume em caráter. É a palavra de Deus falando para a gente sobre o caráter de Deus. Então, é isso que a gente precisa estudar. Como atingir esse caráter. E interessante também que essa semana, os créditos eu vou dar essa mensagem, primeiramente a Deus, que deu ao seu servo Rafael Venturini, um grande amigo meu, que veio na minha casa essa semana, nos apresentou esse estudo, e eu fiquei maravilhado e quis trazer para os irmãos, porque é uma mensagem que a gente tem que aprender e também passar. E aí eu pedi o pastor Pedro, né, para quem estava responsável e tal, ele deu a vez dele para mim. E eu agradeço muito a Deus, né, que iluminou o pastor Pedro para liberar este dia para mim. E outra coisa importantíssima é que ontem o Josiel mandou uma mensagem no grupo, né, falando sobre o que você está fazendo quando ninguém está olhando. E vai ser a primeira definição de caráter. Aqui, está funcionando? Tem que ligar? Aqui, bom. Tá bom. Caráter é o que eu sou quando ninguém está me olhando. Então eu falei assim, Deus está guiando esse sermão, este dia. E, bom, essa é a primeira definição de caráter que D.L. Moody, é um evangelista arminiano do século XIX, e ele foi um evangelista extremamente importante para o mundo, né? Então ele deu essa definição. Agora a gente vai um pouco mais profundo na definição de caráter, que é de James C. Hunter. Não sei se ele é religioso, não é? Ele é um coach, né? Ele tem uma empresa de coach, ajuda as empresas aí em várias questões motivacionais, e ele deu a definição de pensamentos viram ações. Ações se tornam hábitos. Hábitos viram o caráter. E o caráter vira o seu destino. Tá? Só que agora a gente vai para uma outra definição mais profunda ainda, que é do espírito de profecia. Vocês devem conservar-se afastados do terreno encantado de Satanás e não permitir que a mente se desvie da fidelidade para com Deus. Por meio de Cristo, podem e devem ser felizes e adquirir hábitos de domínio próprio. Está até sublinhado aqui, né? Hábitos de domínio próprio. Até seus pensamentos devem ser levados em sujeição à vontade de Deus e seus sentimentos sob o domínio da razão e da religião. Sua imaginação não lhes foi dada para que lhe permitisse correr desenfreado de acordo com a sua vontade, sem nenhum esforço para restringi-la ou discipliná-la. Se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos, e os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter. A mesma escritora também definiu mais além ainda, né, adicionando a definição de caráter, dizendo: a resistência do caráter consiste de duas coisas: força de vontade
e domínio de si mesmo. Muitos jovens confundem paixões fortes e não controladas como firmeza de caráter. A verdade, porém, é que aquele que é regido por suas paixões é um fraco. A verdadeira grandeza e nobreza do homem mede-se por sua capacidade de vencer os próprios sentimentos e não pela capacidade desses sentimentos para vencê-lo. O homem mais forte é aquele que, conquanto sensível à ofensa, restringe ainda a paixão e perdoa os inimigos. Então, sintetizando, a gente tem um esquema aqui para poder ajudar a pegar todas as informações que a gente leu, né? E vamos fazer aqui uma caminhada. Primeiro, contemplação, ambiente e sentidos. Primeiramente, o caráter, ele inicia lá na contemplação. É o que você vê, que você ouve, o ambiente que você está, dependendo, às vezes, da região que você mora, do lado de um bar, tudo que possa te atrapalhar, te fazer, mexe com seus sentidos, ele tem poder sobre a sua mente, certo? Então, através da contemplação, vem os pensamentos, certo? Se você olha, você pensa. Quando você está lendo um livro, você pensa, correto? Pensamento, vem os sentimentos, certo? De tanto que às vezes você pensa, aquilo já começa a ter um sentimento, você sentir algo por aquilo ali, que é depois convertido em ações. Então, se você demora um pensamento, vem um sentimento, e aí você acaba fazendo algo. E com as repetições se torna um hábito, e o hábito se torna o caráter. E o caráter é o seu destino, né? Leva ao destino. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, água. Bota na minha mente água, fico pensando em água. Sentimento, quero beber água, estou com sede, né? E aí vem a atitude de beber a água. Depois se torna um hábito, porque você vai continuar bebendo água, porque você gosta de água, e aí se torna o seu caráter, né? As pessoas vão enxergar, nossa, ele gosta de água, né? Mas é claro que não há nenhum pecado em beber água, não é verdade? E no destino? Eu sei que o destino vai ser bom, porque a água faz bem para os rins, faz bem para o corpo, hidrata o corpo, não é? Eu estou dando exemplo à água para não falar de pecado, dar nome ao pecado, porque todo mundo aqui sabe, né? Que são pecados e que coisas são pecados. Então, eu falei água para exemplificar. Então, caráter moral é o quê? Pensamentos e sentimentos combinados, ok? E como é que a gente trabalha pensamento e sentimento? É aqui, ó. Que é na resistência do caráter, é a força de vontade e o domínio de si mesmo. Então, para a gente vencer um pensamento, a gente precisa ter o quê? Força de vontade e domínio de si mesmo. Eu mesmo não tenho força. Eu mesmo sozinho não tenho força. Por isso que a gente tem um aliado, né? Que é Cristo Jesus, nosso advogado fiel e justo, que nos ajuda, nos envia o teu Espírito, os teus anjos para batalhar, não é? Nesse terreno espiritual. Por que terreno espiritual? Porque a mente é o terreno, gente, de batalha espiritual. Não é verdade? Então, a gente espera às vezes ver algo assim, ó, sobrenatural, mas não é isso, né? A guerra santa é dentro da nossa mente. Satanás querendo tomar a nossa mente e Deus querendo fazer parte da sua mente. E você, com o juízo são, você consegue tomar decisões corretas. Não é verdade? Então, quando a mente está deturpada, quem usa muita rede social, crianças, usam drogas, vícios, né? A mente vai se deteriorando, tirando a sua capacidade de ser um pensador, de ser um crítico, não é? E quando a mente está destruída, só Deus.
Só o milagre de Deus. Na verdade, até sendo pessoas ter que ser contidas, camisa de força, levar para o hospital, dado remédio, porque aí já foi. Então, enquanto a gente tem a sanidade mental, a gente use, né, para Deus, não é verdade? E sair de tudo aquilo que é impuro para a gente não deturpar nossa mente. Alimentos impuros, né, atividades impuras, bebidas impuras, tudo aquilo que faz mal a gente tem que se abster para não destruir o terreno da onde Deus consegue habitar na gente, que é a mente. Porque é através da mente que ele induz a gente a ter boas ações, não é verdade? Então, Paulo, em Efésios, capítulo 5, ele fala, sejam imitadores de Deus. Mas eu não tenho poder, eu não tenho um poder sobrenatural para ser imitador de Deus. É imitar no caráter. Imitar no caráter. E foi isso que Cristo fez. Ele veio, encarnou, para mostrar o Pai. O caráter do Pai. Só que alguns queriam fazer o quê? Ô Jesus, Filipe, né? Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Porque ele queria ver manifestação que é sobrenatural, na verdade. Ou às vezes nem estava acreditando em Jesus. Só que Jesus, ele era a sabedoria em pessoa e disse o quê? Né? Está tanto tempo comigo aqui, não está conhecendo o Pai está em mim, não é verdade? Em que? Pessoa, caráter. E Jesus veio fazer o quê? Mostrar que o caráter. Ele veio o quê? Curar os enfermos. Ele veio trazer mensagem de salvação. Ele veio fazer as boas obras. Então a gente tem que domesticar, dominar a nossa mente para fazer o quê? As boas obras. É simplesmente isso. Tá fácil. Tá aqui, ó. Não tem nada difícil, gente. Vamos lá. Me demorei muito aqui. Eu vou passar já para o próximo. O caráter de Deus é espelhado em sua lei. A lei de Deus, pela sua própria natureza, é imutável. É uma revelação da vontade e caráter do autor. É uma revelação da vontade e caráter do autor. Deus é amor e a sua lei é amor. Seus dois grandes princípios são amor a Deus e amor ao homem, né? Amor ao próximo. O cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10. O caráter de Deus é justiça e verdade. Esta é a natureza de sua lei. Diz o salmista. Tua lei é a verdade. Todos os teus mandamentos são justiça. Salmo 119, 142, 172. E o apóstolo Paulo declara, a lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7:12. Tal lei, sendo a expressão do pensamento e vontade de Deus, deve ser tão duradoura como o seu autor. Então, a lei de Deus, não a lei de ordenanças, né, que foi abolida na cruz, mas a lei moral, ela continua ativa até hoje, não é? E em Tiago 1:25, né, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, liberdade por quê? Por que é liberdade? Porque você tem o livre-arbítrio, não é verdade? De seguir ou não seguir, não é? Então ela é uma lei da liberdade perfeita. E nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, é uma lei de liberdade, não é? E que também te liberta do mal se você quiser. E quem fizer vai ser bem-aventurado, mas quem não quiser, é escolha. E também João 14:15 fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Simples. E em Apocalipse também 11:19 fala assim,
Eu estou lendo os versos logo para a gente não tomar muito tempo procurando na Bíblia, né? E depois, se os irmãos quiserem os versículos, eu passo para poder você estar checando e confirmando que é aquilo mesmo. Então, Apocalipse fala: abriu-se no céu o templo de Deus e a arca de seu concerto foi visto no seu templo. O que tinha dentro da arca? A lei, os 10 mandamentos, o cajado e o maná, não é? Mas o que eu quero dar ênfase aqui é nas tábuas da lei, a lei moral, não é? Então, a lei é o que nos ajuda a entender o que é pecado e o que não é pecado. A lei mostra o nosso próprio caráter. A lei de Deus alcança os desígnios secretos que, embora sejam pecaminosos, são muitas vezes passados por alto, mas que em realidade são a base e a prova do caráter. É o espelho para o qual deve olhar o pecador, se quiser ter conhecimento correto de seu caráter moral. E quando se vê condenado por essa grande norma de justiça, seu próximo gesto deve ser arrepender-se de seus pecados e buscar o perdão mediante Cristo. Deixando isso de fazer, muitos procuram quebrar o espelho que lhes revela os defeitos, anular a lei que lhes aponta as manchas da vida e do caráter. Então é isso. Quem pega a lei, lê a lei, ou se sente quebrantado e se assume pecador e pede perdão e se arrepende, ou deixa de lado, né? Porque é melhor continuar seguindo. E é o que muitos fazem, né? É muito mais fácil, né? Quando você vem com alguma coisa bíblica, tem gente que já chega e vai assim: não, quero saber disso não. O negócio aqui não tem nada a ver com Deus. Deixa essas coisas de Bíblia para lá. Né? Por quê? Porque sabe, porque fere, machuca. Né? A espada tem 2 gumes. Né? É de um lado e de outro e sai cortando. Não é verdade? Bom, conceito errôneo do Criador. Os esforços de Satanás para representar de maneira falsa o caráter de Deus, para fazer com que os homens nutram um conceito errôneo do Criador e assim o considerem com temor e ódio em vez de amor. Seu empenho para pôr de parte a lei divina, levando o povo a julgar-se livre de suas reivindicações, e sua perseguição aos que ousam resistir os seus enganos. Tem sido prosseguido com persistência em todos os séculos. Podem ser observados na história dos patriarcas, profetas, apóstolos, mártires e reformadores. Então, para mim utilizar um pouco de base bíblica, porque ali a gente tem mais comentários, a gente tem 3 textos que dão a roupa, né, o que a gente precisa aqui para denominar Satanás, né? Que está em Ezequiel 28, que fala: tu eras querubim ungido, não é? Para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras, de pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ok? Agora, em Isaías fala: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, tem também Apocalipse que fala: houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram nem, mas seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados por ele. Então aqui tem uma pintura certinha de quem é esse ser que busca perverter os mandamentos, perverter
aí a obra de Deus para a nossa salvação. É o constante esforço de Satanás representar falsamente o caráter de Deus, a natureza do pecado e os resultados finais em jogo no grande conflito. Seus sofismas diminuem a obrigação da lei divina, dando ao homem licença para pecar. Ao mesmo tempo, fala Satanás acariciar falsas concepções acerca de Deus, de maneira que o considera com temor e ódio, em vez de amor. A crueldade inerente ao seu próprio caráter é atribuída ao Criador. Aparece incorporada aos vários sistemas de religião e expressa nas diversas formas de culto. Sucede assim que a mente dos homens é cegada e Satanás deles se aproveita como agentes para guerrear contra Deus. Por meio das concepções pervertidas acerca dos atributos divinos, foram as nações gentílicas levadas a crer serem os sacrifícios humanos necessários para alcançar o favor da divindade. E horríveis crueldades têm sido perpetradas sobre as várias formas de idolatria. Então, o que Satanás ele faz? Ele dá uma misturada ali, misericórdia e justiça. De um lado, ele fala que Deus é misericórdia sem justiça. Não, você pode fazer, Deus é amor, né? As teologias, né? Que é a graça, né? Que você pode fazer de tudo que você ainda é salvo, né? E o outro lado, esse lado é o lado mais liberal, né? O outro lado é um outro lado mais cruel, que Deus é justiça sem misericórdia. É aquele do lago de fogo, né? Você vai para aquele lugar, se você fizer isso e tal. Então, deturpando a imagem de Deus. Não é nem esse, nem é aquele, né? E a gente sabe disso. Então, esse é o objetivo do diabo. A queda e a deturpação do caráter de Deus. Adão acreditou na falsidade de Satanás e pela deturpação por este feito do caráter de Deus, a vida de Adão se transformou imaculou. Desobedeceu os mandamentos de Deus, fazendo justamente aquilo que o Senhor lhe mandara não fazer. Pela desobediência, Adão caiu. Se tivesse resistido à prova e sido fiel a Deus, as comportas da miséria não se teriam aberto sobre nosso mundo. Se vocês pegarem a história lá, né, está em Gênesis 3, de 1 a 5, Deus ele fala assim que poderia comer de toda a árvore, menos de uma, né? Só que Satanás veio com a primeira pergunta, para causar dúvida. E disse o quê? Não pode comer de toda a árvore? Você não pode comer de toda a árvore do jardim? E isso fez Eva uma dúvida, né? Por quê, né? Eu posso comer de todas e dessa não, né? E ele fala de novo que certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Por que ela acreditou que certamente não morrereis? Porque Deus sabia. Satanás sabia que Deus não ia matar eles, né? E Adão e Eva também criam, né? Deus é amor, não é? Não vai matar a gente, né? E Satanás falou, Deus não quer que vocês comprem, vocês não ser conhecedor do bem e do mal. Então ela achou que seria uma coisa boa, né? Vou conhecer o bem e o mal, né? Então Satanás ele foi muito astuto aí nessa momento da queda, e ele conseguiu, né? Infelizmente. Olá, meus irmãos, uma rápida troca de cenário. O motivo foi a falta de energia na região. Acabou que eu não pude concluir o sermão aquele dia na igreja e vou concluir agora, tá bom? Vamos lá. Cristo como revelador do caráter do Pai. Então, gente, Cristo, ele veio revelar o caráter de Deus, tá bom? Eu vou ler o comentário aqui para vocês entenderem melhor. Em Jesus, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Em sua vida e caráter, ele não só revela o caráter de Deus, mas a possibilidade do homem.
Era ele o representante de Deus e o exemplo da humanidade. Apresentou ao mundo o que a humanidade poderia tornar-se quando, pela fé, unida à divindade. O Filho unigênito de Deus tomou sobre si a natureza do homem, plantando sua cruz entre a terra e o céu. Pela cruz o homem foi atraído para Deus, e Deus para o homem. A justiça transferiu-se de sua elevada e respeitável posição, e as cortes celestiais, os exércitos da santidade, achegaram-se à cruz, prostrando-se com reverência, pois junto da cruz foi satisfeita a justiça. Pela cruz o pecador foi atraído para fora da fortaleza do pecado, da confederação do mal. E a cada nova aproximação da cruz, seu coração se abranda e em penitência lhe brada: foram meus pecados que crucificaram o Filho de Deus. Junto da cruz abandona ele seus pecados e pela graça de Cristo transforma-se o seu caráter. O Redentor ergue do pó o transgressor e o coloca sob o guia do Espírito Santo. Ao contemplar o Redentor, encontra o pecador esperança, certeza e alegria. A fé apega-se amorosamente a Cristo. A fé opera pelo amor e purifica a alma. Que amor! Que amor esplendoroso, a gente, sem explicação, só na eternidade para a gente entender mais profundamente esse ministério da redenção humana, né? Então, somente através de Cristo a gente pode alcançar o caráter perfeito, porque ele foi a prova do caráter perfeito. Ele mostrou Deus em seu caráter, na vida que ele andou aqui. Então, esse comentário de Ellen G. White não tem explicação melhor. Vamos para o próximo slide. Vida como tempo de formação do caráter. Então, a gente tem o tempo que a gente vive aqui, se a gente vive 20, a gente vive 30, a gente vive 40, 50, 100 anos, é o tempo que a gente vai levar para a formação do nosso caráter, tá bom? A gente nunca vai parar de formar o nosso caráter, ele sempre está em transformação, ou para pior ou para melhor, tá bom? Para pior é se você não segue os conselhos divinos, né, e acaba o pecado adentrando e a gente tendo mais vontade de pecar. Mas quando a gente vai se aproximando mais de Cristo, a gente vai melhorando. O nosso caráter ele vai alcançando níveis mais elevados, até um dia o ser humano não vai pecar mais na eternidade. Tá bom? Vamos lá. O tempo de graça nos é concedido para que possamos aperfeiçoar o caráter para a eternidade. Ou seja, a gente está vivendo um tempo de graça nesse momento. Uma hora esse tempo de graça vai acabar. E aí o caráter vai estar já determinando se você tem a salvação ou não. Quão solene, pais, é o pensamento de que vossos filhos estão em vossas mãos, para o educardes e preparardes a fim de que possam desenvolver um caráter que Deus aprove, ou um caráter do qual Satanás e seus anjos aproveitem de acordo com sua vontade. Jesus falou da coluna de nuvens e de fogo, ordenando ao seu povo que instruísse seus filhos diligentemente acerca dos mandamentos de Deus. Quem está obedecendo essa instrução? Quem está procurando educar os filhos de modo aprovado por Deus? Quem tem sempre presente que todos os talentos e dons de seus filhos pertencem a Deus e devem ser consagrados inteiramente ao seu serviço. Então, é importantíssimo esse comentário falando, né, para nós adultos também serve, mas muito mais para os pais. O que você está ensinando? Você está levando o seu filho à igreja ou ensinando, falando da palavra de Deus, né? Você está obedecendo essa instrução? Você está educando esse seu filho de forma que Deus aprova? Então, assim, gente, a gente hoje tem que ter muita responsabilidade, principalmente com nossos filhos, educá-los para a eternidade. Se a gente dá mau exemplo, ele com certeza vai ter maus hábitos, né, maus exemplos, não vai saber dominar as suas vontades. E os pais são o pilar, né, essencial aí de Deus para instruir as crianças no caminho que devem andar.
O mundo atual destina-se a ser um cenário de provação para o homem. Ele está aqui a fim de formar um caráter que o acompanhe para o mundo eterno. Vamos lá, próximo slide. Provas para desenvolver o caráter. É importante porque hoje muita gente falou prova, né? Eu tenho muita prova na minha vida. Por quê? Porque essas provas são o que refina o nosso caráter. É através dele que a gente prova que a gente passa no teste. Ou seja, se você tem pouca paciência, muitas provas vão vir para você testar a sua paciência. Sabe? Então, no dia que vier uma prova para tirar sua paciência e você com mansidão, humildade, passar por essa prova, uma prova vencida. Mas provavelmente outras virão. Tá bom? Então, até o fim, vamos ter que passar por essas provas. Cada vez mais, às vezes mais e mais e mais provas para refinar. Então, vem de acordo com a nossa necessidade. Tá bom? Por seu exemplo, o Salvador mostrou que seus seguidores podem estar no mundo sem todavia pertencer ao mundo. Ele veio não para compartilhar de seus prazeres ilusórios e ser governado por seus costumes, ou seguir suas práticas, mas para fazer a vontade de seu Pai e buscar e salvar o perdido. Com esse objetivo em vista, o cristão poderá permanecer incontaminado em qualquer meio, quaisquer que forem sua situação e circunstâncias, exaltada ou humilde, ele manifestará o poder da verdadeira religião na prática fiel do dever. Não é fora das provas, mas em meio delas, né? Em meio às provas e elas que o caráter cristão se desenvolve. O achar-se exposto à repulsa e oposição leva o seguidor de Cristo a maior vigilância e mais intensa oração ao poderoso ajudador. Severa prova resistida pela graça de Deus desenvolve a paciência, a vigilância, a resistência e uma profunda e permanente confiança em Deus. A vitória da fé consiste em que ela capacita seu seguidor a sofrer e ser forte, a submeter-se e assim conquistar, e a morrer em todo o tempo e contudo viver, a levar a cruz e assim alcançar a coroa da glória. A gente sabe que não é fácil, mas eu sei que no final tudo vai ficar bem. Só de você estar ganhando um espaço no céu, gente, já vale todo o sofrimento que a gente passa aqui na Terra. Oração para desenvolver o caráter. Pronto. Então, lá no começo a gente mostrou aquele esquema, depois eu vou tentar dar uma voltadinha nele para a gente dar uma recapitulada. Oração é que vai te ajudar a resistir às tentações, a resistência do caráter, tá bom? Vamos lá. A oração é ordenada pelo céu como meio de alcançar êxito no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. As influências divinas que vêm em resposta à oração pela fé, a oração da fé, produzirão no coração do suplicante tudo o que ele pleiteia. Podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo, a natureza cristã, sabedoria e fortaleza para a sua obra, todos os dons, enfim, que ele prometeu, e a promessa é: recebereis. Então, gente, com fé cheguemos a Deus, ao trono da graça, pedimos em oração, humilde, né? Não com ganância, não com esperteza, né? Tem gente que ora para ter algo que realmente em troca, né? Só que a gente tem que orar sem interesse, sabe? Se for um interesse santo, vamos dizer, né, de aumentar a fé, de resistir ao pecado, tudo bem, mas às vezes as pessoas oram pedindo coisas realmente que não fazem parte da vida cristã. Então, se for uma oração sincera, chegue ao Deus, pede a Deus e sim, você receberá. Perfeição de caráter. Ninguém precisa deixar de alcançar em sua esfera a perfeição do caráter cristão. Pelo sacrifício de Cristo foi tomada providência para que o crente receba todas as coisas que dizem respeito à vida e piedade. Deus nos convida a alcançarmos a norma da perfeição e põe diante de nós o exemplo do caráter de Cristo.
O Salvador mostrou por meio de sua humanidade consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que com a cooperação da divindade podem os seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Essa é a certeza que Deus nos dá de que também nós podemos alcançar a vitória completa. Perante o crente é apresentada a maravilhosa possibilidade de ser semelhante a Cristo, obediente a todos os princípios da lei, mas por si mesmo é o homem absolutamente incapaz de alcançar essa condição. Então, perfeição de caráter a gente vai ter que atingir. Mas isso leva uma vida inteira, como a gente viu nos slides anteriores, né? Então, o segredo é não desistir, não jogar o pano para cima. Você jogando o pano para cima, você está dando a sua vida para entrar nas fileiras do inimigo, né? Mas se você continua resistindo, está ali na luta, isso é reconhecido. Então, gente, a perfeição de caráter existe, é possível a gente atingir, tá bom? Mas necessita de um diligente esforço e muita oração para isso. Processo de uma vida inteira. A obra da santificação é obra de uma vida inteira, tem de prosseguir constantemente. Essa obra, entretanto, não pode prosseguir no coração enquanto for rejeitada ou negligenciada a luz sobre qualquer parte da verdade. A alma santificada não se contentará com permanecer em ignorância, mas desejará andar na luz e buscar luz maior. Como o mineiro cava em busca de ouro e prata, assim o seguidor de Cristo buscará a verdade como a tesouros escondidos e avançará de uma luz para uma luz maior, sempre crescendo em conhecimento. Crescerá constantemente em graça e no reconhecimento da verdade. O próprio eu tem de ser vencido. Todo defeito de caráter tem de ser discernido no grande espelho de Deus. Podemos descobrir se somos ou não condenados pela divina norma de caráter, né? Podemos descobrir se somos ou não condenados pela divina norma do caráter, que é através do espelho de Deus, tá bom? A lei de Deus é um espelho. Então, através dela a gente vê como é que o nosso caráter está. Se ele está defeituoso, ele está conforme a palavra de Deus. Evidências. Quais são as evidências de um caráter cristão? A gente olha na rua, vê, né, a caráter das pessoas e a gente determina, aquela pessoa é ladrão. Ou aquela pessoa, sei lá, é mentirosa. Aquela pessoa não é de confiança. Então, como que a gente consegue identificar que aquela pessoa é cristã? Vou ler aqui para vocês entenderem. Não amemos de palavra, nem de língua. Ou seja, tem gente que fala muito, tem gente que conta vantagem, mas não se revela em obras. Por isso que em 1 João 3,18 fala: não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Ok? Como eu falei, tem muita gente que fala de vantagens isso, mas você não vê agindo. Então, a obra é morta, né? Atinge-se a plenitude do caráter de Cristo quando o impulso para auxiliar e abençoar a outros brota constantemente do íntimo. É a atmosfera desse amor circuncidado o próprio crente que o torna um cheiro de vida para a vida e permite que Deus lhe abençoe o serviço. Supremo amor por Deus e desinteressado amor mútuo, eis o melhor dom que nosso Pai Celestial pode conceder. Esse amor não é um impulso, mas um princípio divino, um poder permanente. O coração não consagrado não pode criar ou produzir. Ele somente é achado no coração e no coração em que Jesus reina. Gente, a melhor coisa que deixa nós felizes e satisfeitos é ajudar o próximo. Mas é uma ajuda desinteressada. Você se dá sem pensar no que a pessoa pode te dar de volta. Às vezes a pessoa não te dá nada, não agradece, mas você tem que olhar isso, que você está fazendo isso como se fosse para Deus. Como se você estivesse servindo a Deus. Não é verdade? Então, isso é o que vale a pena, tá bom? Não é o reconhecimento das pessoas, mas do próprio Deus.
E o último slide, para a gente finalizar, vai ser a única coisa que levaremos desse mundo. Qual é a única coisa que a gente vai levar desse mundo? São nossas roupas? São nossos bens? São nossas joias? Nossos brinquedos? As crianças vão falar assim, nossos brinquedos, né? Não, infelizmente, nada dessas coisas vão para o céu. Vamos dizer, infelizmente ou felizmente? Felizmente, porque todas essas coisas aqui, né, materiais, é meio que manchada pelo pecado. Então, vamos pensar em algo que não se pega, o caráter. Que a única coisa que a gente vai levar dessa terra aqui é aquela mente formada, aquele caráter que você vai ter no momento da vinda de Cristo. Essa é a única coisa que você vai levar no céu. Nem esse corpo a gente vai levar para o céu, porque esse corpo vai ser transformado, né? A gente não vai ter mais um corpo corruptível, que apodrece, que se decompõe. A gente vai ser revestido de luz. Glórias a Deus, né? O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o futuro. Aqueles que nesta vida estão sob a instrução de Cristo levarão consigo para as mansões celestes todo o aprendizado divino, e nos céus deveremos progredir continuamente. Que importância tem, pois, o desenvolvimento do caráter? Se vos alienastes e deixaste de ser cristãos bíblicos, convertei-vos, pois o caráter que apresentardes no templo da graça será o caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Se desejais ser santo no céu, deveis sê-lo primeiro na terra. Os traços de caráter que nutrides na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestáveis no lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter em sua vinda. A obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. É isso, gente. Não tem para onde correr, tá bom? Então, o caráter é a síntese de tudo aquilo que a gente lê na Bíblia, né? Tudo aquilo lá é para a nossa salvação. E a gente alcança a salvação imitando a Jesus, né? Como eu falei nos slides anteriores, em Efésios, o conselho de Paulo é que a gente seja imitador de Deus. Imitador de Deus nas obras. Ajudar o próximo, com amor desinteressado, não contar mentiras, não ter vícios, tudo aquilo que é bom, que é de boa fama, sabe? Tudo isso que é bom, que é de boa fama, aquilo que enriquece, a gente deve pensar nisso, e não nas coisas das profundezas, das coisas impuras, porque isso só debilita o nosso corpo e nossa mente. E acaba que a gente, enchendo a nossa mente só de coisas ruins, a gente também fica mal, a gente também fica ruim. E aí a gente vai querer utilizar o quê? De outras formas para satisfazer os nossos prazeres, as nossas vontades, e serão prazeres passageiros que não vai nos encher, nos preencher, e às vezes só vai nos destruir, né? Então é isso. Deixa eu dar uma voltadinha aqui no esquema. Então, reforçando, né, a contemplação, né, o ambiente, os sentidos ali, eles são em fortes coisas que fazem os nossos pensamentos funcionarem, né? Isso vem a imaginação, e esses pensamentos geram sentimentos. Os sentimentos vão para ações, né? De tanto que você sente ali, você começa a sentir vontade de fazer, você acaba fazendo, e a repetição dessas atitudes viram hábitos, né? E isso vai se tornar o caráter e automaticamente será o seu destino. Se você tem hábitos bons, normalmente seu destino vai ser bom. Se você tem hábitos ruins, normalmente seu destino vai dar ruim, certo? Pensamento e sentimentos combinados é o nosso caráter moral. Então, se a gente pensar coisa boa, a gente vai ter sentimentos bons, o nosso caráter moral está saudável, certo? E a resistência do caráter, aonde que vai acontecer aquela força, aquela luta, vai ser ali nos pensamentos e sentimentos, tá bom? Aonde que vai vir também a força de vontade, o domínio de si mesmo.
E a gente só tem força de vontade e só tem domínio de nós mesmos através da oração, da gente chegar ao trono da graça de Deus, suplicar, pleitear, né, em nome de Jesus Cristo, para a gente conseguir vencer e purificar o nosso caráter. Só assim que a gente vai atingir a perfeição e também as mansões celestiais. Graça e paz a todos. Deixo, né, a bênção, né, clamo a Deus a bênção dele a todos vocês que viram esse sermão, que seja para o enriquecimento intelectual de vocês, espiritual e físico também. Um grande abraço, fique com Deus.